dando início a mais um culto de adoração ao Senhor com a nossa orquestra.
a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jó, livro de Jó, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 7, que é o tema que Deus deu para o nosso pastor, revelação de Deus para o nosso pastor para esse ano. Que nós possamos, pela fé, abraçarmos essa promessa para as nossas vidas também. Amém? Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Os irmãos podem repetir comigo, por gentileza? No 3. 1, 2, 3. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Glória a Deus. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Quem crer, conseguir chegar a alcançar essa fé, vai abraçar ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Orar pelos necessitados, orar para Jesus repreender este mal sobre a terra. Amém? Nós vamos orar todos, irmãos, com fé. Aqueles que aqui chegamos, vamos interceder por aqueles que aqui não puderam chegar, para Deus abençoar, guardar, livrar, para passarmos o mais breve possível, de pé, crendo que Deus é poderoso para operar o milagre. Fecha só os seus olhos e oramos ao Senhor. Poderoso Deus, altíssimo e maravilhoso Mestre, mais uma vez estamos, Pai querido, na Tua presença. A Tua igreja, a Tua noiva se reúne neste templo sagrado, Papai, para engrandecer o Teu nome, para Te adorar, Senhor, para agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Agora, Papai, intercedemos, Senhor meu Deus, pela necessidade de cada um dos Teus servos. Repreende toda enfermidade, repreenda esse mal sobre a terra. Abençoa, Pai querido, aleluia, a administração, Pai querido, da igreja, através do pastor, da sua esposa, a nossa cidade, Pai querido, o nosso país. Toma nas Tuas mãos, dá-nos a Tua vitória, Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, e convicto da vitória nós te agradecemos. Amém e amém. Ele me ouve e atende.
quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero contar para vocês com relação à situação a qual que eu passei em dezembro. Eu estava trabalhando, ali a pouco comecei a sentir uma falta de ar, que eu subia 5 degraus de escada, já senti um cansaço fora de série, uma coisa que eu achei que lá era um absurdo aquilo. Aí procurei o médico, ele mandou fazer o teste, deu o Covid. Cheguei lá na Santa Casa, eles me deram, eu comecei o tratamento. A partir daquele tratamento, eu já fui perdendo as forças dos nervos. Eu vou resumir um pouco para não demorar muito, mas para dizer uma coisa para os irmãos, que realmente eu fiquei paralisado. Eu não mexia com as pernas, não mexia com os braços, e aquilo foi. O que acontece? Eu me vi, eu costumo fazer uma ilustração seguinte, como que isso aqui fosse uma escada. Eu me vi lá no primeiro degrau, deitado e paralisado, sem mexer. Quando eu me vi aqui lá, eu achei que eu não ia dar conta. Eu me vi que dali eu não ia ter saída. Mas eu tive a fé para falar com Deus, que realmente Deus, eu ia repreender aquele corona que chegou até mim em nome do Senhor Jesus. Eu invocaria a força soberana do céu para me tirar dali. E Deus realmente me tirou dali. Eu estive no hospital da Santa Casa. Foi 20 dias, eu tive 18 na CTI e tive 2 dias no quarto. E Deus me tirou dali. Então Deus foi tão maravilhoso comigo que Deus usou até a autoridade da saúde para poder comprar um medicamento que não tinha, para poder levantar daquela paralisia. E Deus foi maravilhoso comigo. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus pela nova vida que Deus me deu. Que eu acredito que é uma nova vida, porque quando eu me vi lá deitado, eu vi que não tinha saída para mim. Eu, humanamente falando, eu não estava acreditando, mas Deus me deu essa fé para mim, repreendeu o corona e Deus me levantou daquela situação. Glória a Deus. Meus amados, a gente é meio tímido, falo por mim mesmo, de contar a bênção, mas a gente precisa compartilhar o que Deus tem feito. E muitas das vezes, da gente mesmo, a gente até não faz muita questão para não se exaltar. Mas quando a gente dá uma palavra sobre dízimo, oferta, e fala que às vezes nós mesmos não colhemos os frutos, mas lá na frente, né, Deus vai abençoar a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. O Nicolas terminou o IF já há 2 anos atrás e tentou o Enem, e a nota dele não foi suficiente na época, mas ele fez alguns cursos e tinha passado em 3 cursos: odontologia, nutrição, odontologia em Alfenas, nutrição em Campinas e veterinária em Botucatu. Aí ele chegou em mim e falou assim: pai, eu queria tentar mais um ano, se o senhor permitisse. E a gente sempre procura ser amigo dos filhos. Eu falei: olha, filho, vamos orar a Deus se você quer. A gente não tem muito recurso de pagar cursinho. E ele fez em casa mesmo, o Descomplica, né? Que para quem estuda sabe. Mas ele é bem metódico quanto ao horário, estudando em casa, pela internet. E Deus abençoou que ele conseguiu aqui na PUC esse ano. E ele vai cursar, ele conseguiu 100% de medicina, irmãos. E para nós, assim, na nossa simplicidade, é um milagre. Pode ser que às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas a gente sabe da dificuldade que é, né? Então, é óbvio, tudo tem um preço. Nós ainda vamos viver juntos, né? O empenho, a dedicação, o apoio. Mas tudo começa, né? Tudo começa do início. Então, essa fase Deus nos deu, com a oração da igreja, com certeza, né? Comentamos com o nosso pastor,
a irmã Bill, agradecendo a Deus pelas orações. E eu quero agradecer os irmãos que têm orado por nós. E peço que os irmãos continuem orando para que Deus continue nos abençoando, né? A Bianca também formou em administração esse ano agora, que terminou. E ela ganhou 70% do curso, nós ajudamos, ela fez em São João. E Deus deu vitória para ela também. Então, é só milagre que Deus faz nas nossas vidas, né? Que Deus continue abençoando. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é motivo de muita vitória. Nicolas, vem aqui que eu quero fazer uma oração por você. Com toda a igreja em pé. Já agradecer a Deus que daqui 5 anos teremos aqui o Dr. Nicolas. Aleluia. O maior segredo, aleluia, é temer ao Senhor e ser fiel a Ele, aleluia. De uma escola pública para uma faculdade, aleluia. Medicina, aleluia. Bolsa 100%, isso é um milagre de Deus. Aleluia. Pai querido, aqui estou, Senhor, nesta manhã, muito feliz, ó Deus, aleluia, agradecendo a Ti, Senhor, pela vitória que deste a esse menino, Senhor, a inteligência, a sabedoria, papai, agora dá graça, dá recurso, para com que ele possa, aleluia, ter, Senhor, sempre a Tua graça, a Tua unção, para fazer, Senhor, aleluia, esses anos que tem que fazer de medicina, depois tem a residência, para depois começar a trabalhar. Faça um grande milagre, abra as portas, dê recurso e dê a bênção e a vitória, em nome de Jesus, amém, amém. Parabéns, meu filho, aleluia, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Tristeza ou dor.
Glória a Deus. Queridos, é lindo, é maravilhoso a gente ver curas, ver milagres, ver a prosperidade dos nossos jovens. Isso é uma bênção. Você que está aí no seu lar, ou que está impossibilitado de estar na sua igreja, ou a sua igreja está fechada, nós queremos dizer que o nosso Jesus que nós servimos, Ele pode te alcançar aí no teu lar e fazer um milagre gigante na tua vida. Pode te curar, pode abrir uma porta gigante, pode prosperar, pode dar vitória. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Não é por nada não, irmãos. É maravilhoso quando a gente vê jovens crescendo. É maravilhoso quando a gente vê a igreja prosperando, crescendo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se eu pedir para a minha juventude, o pessoal que está na orquestra, se colocar em pé, quantos formados tem? Quase todo mundo vai se levantar. Aleluia. Hoje nós não temos mais, dentro aqui do nosso tempo, quase, pessoas que dependem de serviços braçais aqui, principalmente da juventude. Todos são bem-sucedidos, graças a Deus, para a honra e para a glória de Deus. A Beatriz, a nossa musicista, cadê a Beatriz? Cadê a Beatriz? Sumiu? Berenice, Berenice, desculpa. Berenice. Fez aniversário ontem e vai casar até o final do ano. A igreja quer parabenizar ela, pode dizer amém? Glória a Deus. Já comprou os móveis, o noivo? Tem que comprar, hein, meu filho? Não fica com a cozinha no galo, não. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar o irmão Rovilson, o presbítero Rovilson. Teve uns dias afastado, que também teve com Covid, mas o Senhor o curou, ele e a sua esposa. Rovilson é farmacêutico. Ele e a esposa são farmacêuticos. Glória a Deus, um jovem obreiro, aleluia, estão aqui nos servindo a Deus conosco. Ele vai ministrar sobre dízimo e oferta. Glória a Deus. E quanto que Jesus te curou? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria nós estarmos na presença de Deus para juntos nós adorarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Como nosso pastor falou, nós fomos acometidos com o Covid. O primeiro dia foi o pior e foi o único, que é onde eu passei mal e tive febre. A minha esposa já ficou um pouco mais ruim, mas como eu sempre gosto de ouvir tudo que você fala para mim, se um dia você parar para conversar comigo, eu sempre vou guardar o que você fala. Um dia o nosso pastor estava conversando com o pastor Daniel, dirigente, se eu não me engano, do Santa Teresa. Não me engano. São Sebastião. Pastor Daniel, ele conversando, olhou para mim na hora que eu passei, estava dirigindo ali o Recanto das Garças ainda, e falou assim: nossa, se o Covid passar perto desse magrelo aí, nem pega. E foi bem isso mesmo, ele passou rapidinho, foi embora rapidinho, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Eu peguei e guardei aquilo comigo. Então sempre trabalhe o seu psicológico em Deus, a confiança sempre em Deus, que você vai vencer, em nome de Jesus. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, bem rápido, que o tempo já se passa. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 8, já vou lendo para adiantar, que diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quando nós falamos de dízimo e oferta, eu acho tão interessante que, se você ler as passagens, Levítico, você vai ler em Malaquias, em todas elas você pode ver que Deus, ele sempre fala que vai multiplicar, que vai fazer o sobrenatural, que vai superabundar na sua vida. Só basta você ser fiel. O pastor mesmo falou: olha, Rovilson, o Rovilson e a Jussara, que é a minha esposa, são farmacêuticos, mas não foi fácil chegar até lá. Mas eu tive um pastor chamado Edgar, que quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe sempre dava R$1 para mim, era R$2.
Ele falou assim: olha, você ganha isso, mas sempre lembre que seja 10 centavos, 20 centavos, é do Senhor. Oh, glória. Eu choro, sabe por quê? Porque foi por causa daquele R$1 que começou. Foi a fidelidade no R$1. A minha mãe é empregada doméstica. Oh, glória. É bem verdade. Foi no R$1, foi na dificuldade, porque a mãe parou para contar para o filho esses dias: ó, filho, sabia que um dia a tua mãe, ela comeu capim porque não tinha nada em casa para comer. Mas quando ela recebia o salário dela como empregada doméstica, ela dava o dízimo, meu filho. E eu louvo a Deus que eu estou de pé aqui hoje para contar isso para você. Então seja fiel, seja grato, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Pode orar, pastor? Nos coloquemos de pé. Altíssimo Deus e soberano Pai, estamos aqui para te adorar e te glorificar e dizer que o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. Papai querido, que o Senhor possa tocar no coração dos seus filhos de uma forma especial, para dizimar de todo o coração, papai querido, porque o Senhor, a tua obra merece. Papai querido, superabundez na vida dos seus filhos de uma forma especial. Papai querido, eu quero apresentar aqueles que perderam o emprego diante da pandemia. Faça um milagre em nome de Jesus, por favor. Pai, que daqui possa sair mais pessoas formadas, Senhor, que possa entrar em faculdades, que possa, papai querido, ser o sobrenatural da tua parte para o teu povo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa.
eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, descansa. Descansa. Amém. Não permite tirar a máscara, que eu não consigo falar com essa máscara. Cadê o fôlego? Se vai. Mateus capítulo 28. Primeiro evangelho, o livro do Novo Testamento, capítulo 28, versículo 16 ao verso 20. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha falado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, foi-lhe dizendo, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, e no partido, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, juntos o tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e seus bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Glória a Deus. Eu li essas duas passagens bíblicas porque elas são referentes à nossa 12ª lição, que traz a temática a urgência do discipulado. Ou seja, essa urgência ela sempre existiu e sempre existirá. Ser discípulo, muitas das vezes, não é fácil. É preciso ter vontade e desejo de aprender. E, observando o ministério de Jesus, em média, 70% do seu ministério foi de ensino. Os irmãos lerem os evangelhos, vocês vão descobrir que a maior parte do tempo de Jesus com os seus discípulos era ensinando-os. E também as multidões que vinham, também Jesus aproveitava para também transmitir o ensino, e muito pouco ele usava a metodologia de pregação, a exposição com mais intensidade, mas geralmente ele estava ensinando. E quando ele ressuscitou, antes de ele subir aos céus, ainda ele ficou uns 40 dias, conforme o texto bíblico, com os seus discípulos, em determinado momento ainda lhe trazendo ensinamentos, trazendo o seu evangelho, né? Porque alguns daqueles discípulos, mesmo vendo ele ressurreto, eles não creram em Jesus. Porque tem pessoas, a gente observa nos discípulos, mas hoje também tem pessoas que eles precisam ver para crer. Nós encontramos no Evangelho um discípulo que, quando ele foi-lhe anunciado que Jesus havia ressuscitado, ele disse: Jesus esteve aqui na nossa reunião. Não acredito. Eu só acredito se eu ver e se eu colocar o meu dedo nos buracos, nos furos, colocar o meu dedo no lado onde foi furado com a lança, aí eu creio. Tem pessoas que precisam ver. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses são bem-aventurados, eles que não veem, mas crê. E Jesus disse isso para esse discípulo. Quando Jesus se apresentou a ele, e ele o viu com seus olhos, aí ele creu. Aí Jesus: olha, Tomé, tem muitos Tomé, viu? Tem Tomé na igreja, bastante. Tomé significa aquele que não crê, ele precisa ver. Aquela pessoa que precisa ver o acontecido, ver o milagre para dizer: eu creio. Oxalá que esses Tomé, eles vão embora. O Tomé, a fé de Tomé, e vem a fé do verdadeiro cristão que crê naquilo que ele não vê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A gente não crê porque vê. Porque se você já crê aquilo que você vê, aqui isso não é mais fé, não é mais crer. Você está vendo? Então você crê naquilo que não vê. E Jesus, ele trouxe um ensinamento para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele havia designado esses discípulos que eles deveriam ir para Galileia, para o monte que ele havia designado, eles deveriam estar lá. E quando Jesus se apresentou, a Bíblia diz que alguns viram e não creram. Aí Jesus, ele expressou-se dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder. E aí em seguida ele disse assim: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira ordem de Jesus foi: ide. Ide fazer o quê?
anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo às nações, anunciar Cristo na sua família, na sua cidade, anunciar Cristo aonde você for, você tem que anunciar a Cristo. É uma ordem: ide e anunciai, ide e ensinai. Você vai, você transmite. É como o trabalho do missionário. A gente vê isso nas epístolas paulinas, que nas primeiras viagens de Paulo, encontra-se no Atos dos Apóstolos. Paulo, na sua primeira viagem, ele foi com o objetivo de fundar igrejas. Segunda viagem, fundar igrejas. Mas na terceira viagem, ele teve um tempo maior e um propósito maior de ensinar a igreja, principalmente a igreja de Éfeso. Ensinar, preparar aqueles discípulos para dar prosseguimento à obra de Deus. Então, é preciso que aprendamos, é preciso que alguém nos ensine. Quando Jesus ide, pregai, o que ele está dizendo? Pregai, mas também ensinai. Tem que ter um ensinamento. Ensinamento de quê? Da Bíblia, a palavra de Deus. É isso, esse ensinamento, que vai fazer com que a pessoa permaneça na igreja. É através do ensinamento que a pessoa se torna discípulo. Discípulo quer dizer o quê? Aprendiz, aquele que aprende, aquele que está pronto a aprender. Mas para ensinar é preciso ter o mestre. E quem era o mestre dos discípulos? Jesus. Jesus os ensinava, e assim mesmo Jesus os ensinando, em determinado momento aqueles discípulos esqueciam os ensinamentos de Jesus, deixavam de crer naquilo que Jesus estava ensinando. É como se eles esquecessem. Jesus falava que ia morrer e ia ressuscitar, eles não. A gente vê a prova disso quando ele se apresentou, alguns não creram. Não creram e não aceitaram, acharam que, né? Mas Jesus é todo o poder me dado nos céus e na terra. Ide, pregai, ensinai as nações, ensinai o povo a caminhar, ensinai o povo a viver, dai as instruções ao povo. A gente observa que o serviço do discipulado, ele é desde o Antigo Testamento. Moisés tinha os seus discípulos, os profetas tinham os seus discípulos. E quando Jesus veio, ele veio chamando discípulos, pessoas que era preciso aprender. Primeiro eles se tornaram discípulos, aprenderam e depois se tornaram apóstolos. Eles não se tornaram apóstolos de uma vez, eles tiveram que aprender. E Jesus teve um período de 3 anos e meio, aproximadamente, ensinando os seus discípulos. Significa o que para nós, para a igreja? Quando alguém aceita Jesus, é preciso que ele seja ensinado, seja discipulado, ensinar a doutrina da palavra de Deus, ensinamentos sagrados, ensinar quem Jesus é. Ele recebeu Jesus como Salvador, mas quando ele sai daqui, ele vai encontrar uma situação diferente lá fora. Ele vai encontrar os seus familiares, ele vai encontrar os seus amigos de faculdade, ele vai encontrar os seus amigos de trabalho. Como é que ele vai lidar com isso? É preciso que haja um ensinamento, as primeiras instruções, para que esse convertido receba, ou seja, enraizado e tenha estrutura para suportar as dificuldades que advêm depois. Então esse é o trabalho, é isso que Jesus: ide, pregai, anunciai, mas ensinai. Ensinar significa fazer discípulos. Discípulo é diferente de membro da igreja, porque tem membro da igreja que ele não é discípulo, ele só vem no culto público, ele não vem no culto de pregação, de ensino, ele não vem numa escola dominical,
Não vem, porque é nesses lugares, nesses cultos, que se aprende a palavra de Deus. Mas ele só vem no culto de pregação, o culto avivalista. E aí ele é aquela pessoa que não tem estrutura. Quando uma nuvem vem, simplesmente, quando ele recebe um convite de um amigo para ir para uma outra denominação e para um outro lugar, ele vai tranquilamente. Por quê? Ele não recebeu as instruções, não foi ensinado. É isso que na temática da escola dominical coloca: ser discípulo é preciso aprender. E falando de aprender, todos nós somos aprendizes, e o nosso mestre é Jesus. Se você ler a Bíblia 10, 20, 30 vezes, todas as vezes que você lê, você aprende algo. Significa o quê? Que você é aprendiz. Você não sabe a Bíblia, você é um aprendiz, você aprende. Você é em toda a sua vida aprendendo a palavra de Deus, porque cada vez que você lê, Jesus te ensina algo novo, te dá mais estrutura, te dá mais forças para você vencer as dificuldades. E a pregação, ela deve ser acompanhada depois do ensino, da instrução. Tá? A instrução, as doutrinas básicas da igreja. Ela é preciso ser transmitida, ensinada. E para isso precisa de pessoas preparadas. Nós observamos um exemplo interessante, que quando Paulo ele começou a ensinar lá, através das suas pregações, e ele ensinar o povo, houve uma necessidade dele ir em determinada igreja, na igreja de Antioquia da Síria, porque era uma igreja que era composta de gentios, na sua maioria, e a maioria grego. Então, quando o seu companheiro viu aquela necessidade, ele disse: eu tenho que chamar Paulo, porque Paulo conhece as necessidades dessa igreja, ele conhece a cultura. E chamou Paulo para ensinar aquela igreja e transmitir o ensino daquela igreja. E aquela igreja era uma igreja poderosa, porque foi lá que os cristãos, os crentes, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Nessa igreja, composta de gentios, mas teve instruções, porque no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo, lá eles estavam reunidos, o Espírito Santo chamou a Paulo e Barnabé, o seu companheiro, para irem para a obra missionária. E de lá partiram os primeiros missionários, para levar a mensagem de Deus. Sai da sua primeira viagem missionária, depois segunda viagem missionária, e depois a terceira viagem missionária. Não foi na quarta viagem, porque Paulo, ele morreu, ele foi decapitado, segundo a tradição. Então, irmãos, o ensino da palavra de Deus é necessário. Não sei se os irmãos estão entendendo essa prédica nesta manhã, mas é preciso aprender. Se você não se acha se você acha que você não deve mais aprender, você já é mestre. Então, você já está, no topo máximo. Mas se você ainda acha que deve aprender, você é um aluno. E nós somos alunos. E a ordem de Jesus é: ide, pregai, evangelizai, mas ensinai. Porque se a pessoa não foi ensinado, é aquele tipo de uma coisa: você planta uma planta na sua terra, no seu solo, na sua casa, você tem que colocar o adubo certinho, você tem que aguar aquela plantinha para que ela cresça. Ela nasceu, mas ela precisa de adubação, ela precisa de água para ela crescer e desenvolver. Nós, como crentes, também precisamos desenvolver, precisamos crescer. E como nós vamos crescer? Através do ensino da palavra de Deus, que é o adubo, que é a água que vai nutrir a nossa vida e nos vai dar condições para vencermos as dificuldades. Nós observamos isso na primeira igreja, chamada igreja primitiva. Nessa primeira igreja, os irmãos diz que eles estavam unidos, aprendendo, sendo instruídos pelos apóstolos.
nós observamos que os apóstolos, a preocupação deles era com a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, porque quando aconteceu a primeira situação de conflito na igreja primitiva, onde os gregos helenistas, eles queriam que as suas viúvas e os seus órfãos fossem vistos, e alguém cuidasse deles e desse também os donativos, as necessidades que eles precisavam, eles foram aos apóstolos. E os apóstolos, o que eles fizeram? Escolhe vocês, homens capazes, homens com capacitação e homens cheios do Espírito Santo. E eles mesmo, a congregação, escolheu 7 homens. E esses homens, eles foram separados para o diaconato, para cuidar dessas causas sociais. E os apóstolos, e nós não podemos deixar de ler e pregar a palavra de Deus. Nós não podemos nos ocuparmos com as coisas sociais, as necessidades. Vamos colocar pessoas capazes para fazer isso, porque eles não teriam condições de fazer todo esse trabalho, e isso também impediria deles crescerem e fazer com que se preparassem, lesse a palavra de Deus e se preparassem para ensinar o povo. E a Bíblia diz que eles tinham comunhão, a koinonia, era a comunhão entre eles. Imagine bem, uma igreja composta por aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 irmãos, que foram ensinados e depois batizados, e passaram a ser membro do corpo de Cristo. E aquela igreja é crescente, como nós lemos que cada dia que passava o Senhor acrescentava o número dos que havia de se salvar. Agora imagine uma igreja nesse crescimento, mas por que eles não se desviavam? Porque estavam sendo ensinados. Os apóstolos tinham o papel de ensiná-los, e eles mantinham comunhão uns com os outros. Havia comunhão, e diz que essa comunhão era no partir e no comer do pão. E eles foram tão sensibilizados que eles não pensavam mais nas coisas materiais, aquilo que tinham. Eles foram impelidos pelo poder do Espírito Santo, e eles vendiam as suas propriedades e dividiam com aqueles que estavam necessitados. Havia essa comunhão, essa união, porque eles foram ensinados e aprenderam a amar uns aos outros através do ensino da palavra de Deus, que é um fator necessário nos dias atuais, o amor. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas nós somos individualistas em muitos sentidos. Amamos a nós mesmos, e muitas das vezes o nosso próximo está passando a necessidade e nós não amamos. Não amamos muitas das vezes porque nós não gostamos dele, porque nós vamos com a cara dele e a gente deixa de lado. Mas o amor que havia nessa igreja englobava a todos, não fazia acepção de pessoas, porque eles foram ensinados que Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é eu e você. Mas Jesus, o nosso Deus, ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos de igual. Por isso que é necessário que amemos, aprendemos a viver em verdadeira união, seguindo os ensinos sagrados, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, se alimente do alimento que vai nutrir a tua alma. Tira um tempinho para ler a Bíblia, tira um tempinho para orar, tira um tempinho para receber a orientação do Espírito Santo, para que você viva uma vida feliz e com a vida com esperança. Porque há pessoas que já não têm mais ela,
já não tem mais a esperança está se vaindo, porque as coisas do mundo estão trazendo-lhe desconforto. A situação que está atual é um desconforto, e é um desconforto, mas sabemos que é um sinal da volta de Jesus. Portanto, renovemos a nossa esperança, a nossa fé. Vamos crer no nosso Senhor com toda a nossa alma, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos, e renovando essa esperança, porque breve os céus se abrirá e o Filho de Deus virá para levar a sua igreja comprada, remida com seu sangue precioso. E você que está querendo desanimar, você que está desanimado, triste, sem esperança, Jesus é a esperança para a tua vida. Jesus te salva. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que dá vida, é Ele que dá a salvação, que concede a salvação, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de sacrifício, preço que ninguém poderia pagar. Ele se entregou por mim e por você. Por isso que Ele é o único que pode te salvar. Aceite-o nesta manhã como Senhor, Salvador de sua vida, e Ele transformará o seu viver, restaurará a sua vida, regenerará a sua vida, te fará uma nova pessoa em Cristo. Ele te justificará e te declarará santo, e escreverá o seu nome no livro da vida. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ante, hoje, eternamente. Creia nisto. Não desanime, não fuja, não procure subterfúgio, não procure se esconder. O salmista disse: para onde fugirei eu, Senhor, da tua face? Se eu for às profundezas dos mares, lá tu estás. Se eu for lá para as cavernas, lá para os montes, lá tu me encontrarás. Não adianta esconder-se da presença de Deus. E Ele está com as mãos estendidas. Jesus está com as mãos estendidas, dizendo: vem, filho meu, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei na tua casa e cearei contigo, e tu serás comigo. A porta da graça está aberta, a oportunidade continua, mas essa porta vai se fechar. Aprenda a ser discípulo, aprenda, seja discipulado, seja um aprendiz de Jesus, seja um aprendiz e siga o exemplo de Jesus e passe a se parecer com Ele, porque o aluno, o aprendiz de Jesus, ele passa a se parecer com seu mestre. Ele passa a ser parecido com seu mestre, porque ele começa a fazer o que o seu mestre faz. Ele começa a agir como o seu mestre age. Ele começa a andar da maneira que o seu mestre anda. Passa a ser um exemplo. O mestre passa a ser um exemplo, e você também passa a ser um exemplo, e através do seu exemplo ganhar a outros e discipular a outros. Discípulo, sejamos discípulo de Jesus. Sejamos discípulos. Aprendamos com Jesus. Não aprendamos com as redes sociais. Não aprendamos com o YouTube. Não aprendamos com a gama da mídia, com muitas e muitas informações. Mas tira um tempinho. Bíblia Sagrada transformará, mudará a sua vida.
Porque quando você lê ela, você vai encontrar com Jesus, você vai encontrar com Deus, você vai ter a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida, através da leitura da palavra de Deus, do viver da palavra de Deus, porque ela vai te moldar. Quantos de nós estamos levantando para orar, muitas das vezes, da madrugada nessa pandemia? Estamos há quantos tempo? Mais de anos, aliás, mais de meses, que não temos os nossos cultos frequentes, e é período que não tínhamos nem culto. Quantas vezes você levantou para orar? Quantas vezes você orou? Já leste a Bíblia uma vez? Dava para ler a Bíblia completa. Leu? Quantos capítulos você lê por dia? Quantos versículos você lê por dia? Mas quantas horas você passa de frente da televisão, na Netflix? Quantas vezes você passa? Quantas horas você passa? E passa rapidinho, né? E dá vontade. Quantas vezes você começa a assistir uma série e aquilo vai te levando, e você não para, você quer ver o final e você fica horas e horas, dias e dias assistindo aquilo, mas não tem um tempinho para ler a Bíblia. O que é que você acha? E Jesus vai te levar quando Ele vier? Pergunta, reflita, como será? Tu estás preparado? Você está se sentindo preparado? Se Jesus vir agora, você vai subir? Você tem certeza? Não joguemos fora o nosso tempo, mas vamos usar o nosso tempo com sabedoria, para que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento e crescermos na presença de Deus, e que Ele produza e gere em nós uma certeza plena de quando Ele voltar, nós subiremos. Que essa certeza seja plena e única em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente nos vossos corações. Amém.